Olá, querido ouvinte, amada ouvinte. Estamos aqui no nosso Pode Perguntar, o podcast mais top do país. Eu sou Juliana Ruiz e estou aqui no comando com vocês hoje. E nós estamos aqui com o nosso convidado do dia, nada mais, nada menos do que Leandro Ferreira. Ele que criou esse projeto, ele que é professor, especialista em mídias digitais e mestre em educação. Trabalha na rede municipal de São José do Rio Preto, embora tenha nascido em Campinas. Logo mais, a gente vai entender um pouquinho melhor a história do Leandro. E aí, Leandro, tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui do outro lado da mesa. Seja bem-vindo ao seu próprio programa. Obrigado. Vou me sentir em casa, eu acho. Então vamos lá para a mensagem de sabedoria do dia de hoje. A vida é como um jogo de cartas. Às vezes você tem boas cartas na mão, às vezes não. Mas sempre pode blefar e ganhar mesmo assim. O que você acha disso, convidado do dia? É igual o truco, né? O truco ganha não aquele que tem a melhor carta, aquele que gritou truco primeiro, né? Então, às vezes, a pessoa tem que ter a manha, né? De saber quando blefar. Às vezes a gente ganha no blefe, ganha no grito, ganha na malandragem. O brasileiro tem muito disso, de ganhar as coisas na malandragem, porque às vezes os meios convencionais não dão resultado. Então a gente tem essas manhas aí. Muito bom. Eu acho que também traz a reflexão que a gente tem que jogar com as cartas que tem na mão. Valorizar as cartas que temos e permanecer no jogo até o fim, né? Mas eu acho que além das cartas, porque às vezes você não tem carta boa, né? Mas assim, além das cartas, tem a malandragem, tem a sabedoria, tem o conhecimento, tem as regras do jogo. Tudo isso é importante. Conhecer as regras do jogo, né? Conhecer o adversário muitas vezes, né? Sim. Quando a gente conhece o campo que a gente está ali jogando, é mais fácil da gente ter sucesso. Muito bem. Vem aí MM Fest em abril. Aguardem. Leandro, esse é um projeto seu também, né? O Leandro, gente, eu falo assim, ele é o mil e uma utilidades, né? Da educação, da animação. O Leandro não faz tudo, ele não para, né? Aí eu tava pensando assim, eu falei, mas o que resume o Leandro? Não, ele não é, acho que talvez não seja tão mil e uma utilidades, mas onde você precisar de animação e entretenimento, né, seja na educação ou seja na vida, o Leandro tá aí. Não posso contar muita coisa, mas a ideia é exatamente essa. O que acontece? Eu sou professor, a gente é chamado em muitas festas infantis, né, dos sobrinhos, de alunos e tal. E eu sempre fico incomodado porque eu sou muito crítico, eu sou muito perfeccionista comigo e com as pessoas ao meu redor. Eu vejo que falta algumas coisas em festas infantis, às vezes não é tão divertido. Tem festa de criança de 1 ano que serve bolo meia-noite, dá vontade de falar, cara, acorda, o que é isso? É festa de criança, criança tem 1 ano, como é que você está servindo bolo meia-noite? 8 horas o moleque tá dormindo, né? Então tem várias coisas assim que às vezes me incomodam. Eu falei, poxa, eu preciso trabalhar isso, né? E aí surgiu essa oportunidade, essa MM Fest, significa Magic Maya, é uma empresa que eu estou abrindo para minha filha, que tem 1 ano e 4 meses, e quando ela fizer 18 anos, se a empresa romper as estatísticas aqui no Brasil e estiver viva até lá, eu vou dar para ela como presente, para ela poder ter a independência dela. Na minha cabeça, gente, vocês vão conhecer um pouquinho mais o Leandro hoje na entrevista, vocês vão acabar com o mesmo ponto de interrogação que eu tenho na minha cabeça. Qual será o ponto de interrogação que ela tem? Como que ele vai dar conta de mais esse projeto? Porque haja projeto na vida do Leandro. O Leandro é um dos professores, né, mais ativos da nossa rede em termos de projetos. E ele também está sempre aí tendo um reconhecimento, né, nos meios de comunicação, recebendo diversos prêmios. Hoje ele tem o site Rio Preto Virtual, né, que está aí ativo, à disposição dos educadores da rede, e ele vem contar para a gente um pouquinho desse projeto. Você organiza as atividades, né? Todas as possibilidades de explorar a história de Rio Preto para os professores. Exatamente, tá? O site é uma espécie de depósito de atividades lúdicas que você pode trabalhar em sala de aula com as diferentes faixas etárias do ensino.
Eu tinha planejado mostrar no final, mas se você quiser eu já mostro o site agora. O que você prefere? Beleza, vamos seguir, vamos criar um suspense, que todo suspense é bom. Agora o nosso quadro Reclame com o Cleiton. Vocês já conheceram o Cleiton, pessoal? Nosso estagiário do programa, tá? Esse daí que tá no balcão. Ele recebe as reclamações pelo e-mail. Pode perguntar, faleconosco@gmail.com. Então lá você assiste o programa, pode fazer nos próprios comentários dos vídeos, né? E também por esse e-mail. Vamos conhecer o nosso primeiro aqui participante, Rogério de Matos, sobre a entrevista com o Robson Risse. Parabéns pela entrevista com o Robson Risse. Vi que o vereador é humano e está sujeito a falhas e acertos como todos nós. Conheci o trabalho dele pela televisão e com a entrevista fui até suas redes sociais e comprovei que ele trabalha bastante e é bem ativo na comunidade. Então é isso aí, obrigada pela participação, Rogério de Matos. E realmente, né? Eu acho que uma das ideias desse podcast é a gente fomentar essa discussão, inclusive política, que eu acho que é importante, nesse sentido. Tem um ditado, se eu não me engano, é turco, que fala o seguinte: um relógio quebrado, ele está certo 2 vezes ao dia. Então, não é o caso do Risse, que eu acho ele uma ótima pessoa, um ótimo vereador, um ótimo ser humano. Mas, às vezes, mesmo o mal político, alguma vantagem, alguma coisa ele fez, sabe? Então a gente tem que estar... Não estou falando que o mal político é bom, tá? Mas a gente tem que ter esse discernimento, que é uma pessoa humana. Acho que a entrevista do Risse foi bem legal nesse sentido. Erros e acertos como todos nós, é um cara humano, ele ri, ele chora, ele é cobrado pela família, sabe? Então, assim, como todos nós, ninguém sai de casa falando, poxa, eu sou professor, vou dar uma aula ruim hoje, hein? Vou enganar tudo aqueles alunos, eu vou ensinar que a Terra é plana, eu vou ensinar tudo errado. Não, de forma alguma, eu ensino tudo certo. Às vezes a minha mensagem não chega até o aluno, não está prestando atenção, às vezes está passando fome. Tem uma série de coisas que às vezes atrapalham a aprendizagem, mas não é culpa minha e também às vezes não é culpa do aluno, dependendo da situação, né? Às vezes o aluno tem até limitações cognitivas, né? Que a gente tem muito isso em sala de aula hoje em dia, às vezes as pessoas ignoram, mas é uma realidade. Então achei que foi bem interessante a entrevista dele, a gente começou bem, com chave de ouro, achei que foi um bom entrevistado para a estreia, e deu para brincar muito, porque ele é muito bem-humorado, então cantou piada, aqui, foi um sucesso. Olha, eu não sei se ele tem talento como vereador, preciso acompanhar mais de perto realmente o trabalho dele, mas como cantor eu vi que ele é bom pode cantor, longe, né? É bom imitador. Uma pessoa multipotencial, né? Saiu de uma carreira na televisão. Né? E é legal porque, por exemplo, os pais eram cortadores de cana, então você vê a humildade da família, e isso é muito bonito, porque nós somos professores de escola pública. E a educação é um dos caminhos para a pessoa ter ascensão social. Ela pode mexer o popozão e ganhar muito dinheiro? Pode. Ela pode ser um jogador de futebol e ganhar muito dinheiro? Pode. Ela pode estudar, passar no concurso público e ganhar algum dinheiro? Pode. Exatamente. Entendeu? Então a educação é um dos caminhos. Muito bom. É isso aí. Educação, para quem não sabe, a gente está conhecendo o podcast, eu também, né? Sou diretora de escola. E acredito muito na educação, no poder da educação transformar, né, os nossos valores e influenciar positivamente as comunidades, as famílias. Até brinquei, vou poder falar tudo que eu penso aqui? Pode no outro falar, podcast? Pode. Depois te indico uma advogada. Foi uma crise existencial para mim, ver as escolas fechando, né, no momento da pandemia ali, nos primeiros casos, porque eu entendia, para mim, que as crianças tinham um potencial gigantesco de orientar corretamente os protocolos, né, sanitários às famílias, se isso fosse, né, devidamente trabalhado na escola. Então, assim, faltou, eu acho que, essa compreensão, né? Mas vamos de desafio gamer. Gamer revoltado. Que é isso? Quem é gamer revoltado? É uma pessoa que participou do é o nick da pessoa que mandou a mensagem. É o nick de quem mandou mensagem? O desafio gamer é um jogo do Atari dos anos 80? Não tinha um joguinho mais novo, não? A ideia é justamente ser uma coisa retrô, né? Coisa bacana. Por isso. O público deste podcast, gente, é variado. Não sejamos preconceituosos, né? Vamos. Família. Jéssica Souza, muito linda a família de Robson Risse.
Um cara educado, inteligente e muito bonito. O melhor foi o Leandro tentando disfarçar a careca do convidado com vários chapéus. Morri de rir. Um podcast bem diferente. Parabéns. Realmente, olha, eu peguei o podcast na metade que eu estava num curso, saí do curso e fui acompanhar e vi aquele monte de coisa colorida na mesa. Falei, mas gente, eu sabia que era cheio de Paranauê, mas o que é isso na mesa, né? Aí eu tive que voltar para eu conseguir aguentar, continuar seguindo. Eu voltei pro começo do podcast, entendi o que tinha acontecido e depois voltei de novo no ao vivo. Mas realmente ficou bem bacana a brincadeira. E vamos lá. Pergunta para o nosso entrevistado. Conte um pouquinho mais aí das suas iniciativas, dos seus projetos relacionados à educação, ao incremento, né? E à digitalização aí dos conteúdos. A minha bandeira é exatamente a tecnologia em sala de aula, né? Eu sou especialista em mídias digitais, então eu percebo claramente que os nossos alunos são muito digitais, muito tecnológicos. E os nossos materiais, as nossas escolas, os nossos recursos são muito analógicos. Isso aí é um dos problemas que nós temos, porque nós não conseguimos falar a linguagem do aluno, a gente não desperta o interesse, a motivação. Inclusive é interessante que nós estamos num momento da humanidade muito curioso. A gente está tendo um recurso novo de inteligência artificial chamado chat, né, GPT, ou GPT, né, como vocês quiserem. E ele não é só uma busca no Google, ele raciocina, entre aspas, né, ele tem um pensamento, ele processa informações e te dá a resposta. Então, a gente fala assim, isso é muito interessante, porque a escola não consegue transmitir esses conhecimentos digitais para o aluno. O aluno não sabe pesquisar no Google, que é uma coisa básica do básico do básico para uma pessoa, né, da nossa época contemporânea. E aí, pesquisar no Google ficou obsoleto, porque eu posso entrar nesse chat, eu posso fazer qualquer pergunta para ele, e se eu perguntar corretamente, ele pode me dar qualquer resposta, e às vezes uma resposta muito processada de uma forma específica. Então, eu vou dar um exemplo. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um projeto do Rio Preto Virtual, depois eu vou explicar. Esse vídeo aqui ele foi feito com inteligência artificial. Então, é o fundador de Rio Preto falando, dando uma explicação. Olá, sou João Bernardino de Seixas Ribeiro, o fundador de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo à nossa exposição sobre a história de nossa cidade. Fui fazendeiro, capitão da Guarda Nacional e negociante. Construí a primeira casa de sapé que deu origem à formação do município, na altura de onde hoje está a esquina das ruas Voluntários de São Paulo e Tiradentes. Participei ativamente da vida política da cidade, desde a sua fundação até a criação da comarca. Na época, como todos os grandes fazendeiros, eu possuía alguns escravos, cerca de 20 africanos, que trabalhavam em minhas fazendas. Mas com a assinatura da Lei Áurea em 1888 pela Princesa Isabel, fui um dos primeiros fazendeiros da região a reconhecer a abolição e libertei todos os meus escravos. Em nossa região, para substituir a mão de obra dos escravos africanos, foram contratados imigrantes europeus, vindos de países como Itália, Espanha e Portugal. Naquela época, precisávamos de muita mão de obra para tocar as fazendas, que produziam café, algodão e cana-de-açúcar. Rio Preto sempre foi uma região de destaque, e com a chegada da linha de trem, nossos produtos chegavam mais rápido à capital e ao litoral, proporcionando mais riqueza para a nossa cidade. Tudo bem. O que eu posso fazer nesse chat? Eu posso escrever assim para ele. Crie uma música com o estilo do Roberto Carlos, sobre dois adolescentes que se conheceram na faculdade e ficaram apaixonados. Ele vai ler todas as músicas do Roberto Carlos, vai processar aquela informação, vai pegar o estilo de escrita e rima do Roberto Carlos, vai criar a música. Aí eu posso em outro site... Não, e o pior é que ele faz isso em instantâneo, 1 minuto. Isso, um minuto. Ele vai Mais ler rápido todas que o as Roberto músicas do Carlos, Roberto isso. Carlos em 1 minuto. Vai escrever Eu mais rápido fiz que o uma Roberto. pesquisa e eu falei, faça um projeto sobre isso e isso. E Ele eu não foi lá e acreditei fez. a hora que eu vi, porque Fantástico. tá todo mundo falando disso, né? Eu falei, eu preciso Isso, ver o que é isso. E aí, eu posso estar em outro site de inteligência artificial,
programar a voz do Roberto Carlos, colocar essa música e fazer o computador imitar a voz do Roberto Carlos cantando essa música. Ou seja, eu posso criar uma música do Roberto Carlos como se ele tivesse escrito, como se ele estivesse cantando, sendo que o Roberto Carlos está lá na piscina, entendeu? Tomando banho. Então, assim, hoje é muito avançado. Então, dos meus projetos atualmente, né? Tem o Rio Preto Virtual, tem os aplicativos que eu utilizo também em sala de aula. Pô, o compositor não precisa nem compor mais, então, se ele descobrir esse site. Mas, claro, e você para fazer a voz ali. Mas aí tem algumas questões filosóficas com relação a isso, né? Provavelmente não vai ter a qualidade real do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, para escrever uma música, ele pode criar algo que ele nunca pensou, e o computador não vai poder assimilar isso, porque o computador vai assimilar as experiências anteriores, não a capacidade de aprender do Roberto Carlos. Tem isso também. Exato. Tá? Assim, é fantástico como ferramenta. Por exemplo, algumas das nossas propagandas dos merchans aqui do nosso podcast foi feito com essa inteligência artificial. Que bacana. Então o texto você já coloca o que estamos você experienciando. quer. Exatamente, você coloca o texto que você quer. Tipo assim, faça uma propaganda do Joãozinho que faz um pastel de carne maravilhoso na feira e que é o maior pastel de Rio Preto e que você vai gostar muito de comer com a sua família. Ele processa aquilo e fala: você está com fome? Você está com vontade de sair com a sua família e dar uma voltinha? Vá até o pastel de fulano e tal. E vai explicando. Do nada que eu falo assim, com inteligência artificial, claro. Mas assim, não é uma busca no Google. Ele processando informações, que é algo muito avançado. E a gente fica bobo como é que a gente está chegando nesse nível, né? Um dos meus novos projetos, que eu espero lançá-lo agora em abril, é um VR que utiliza óculos de realidade virtual sobre o descobrimento do Brasil. Você vai ter um passeio como se fosse... Claro, é bem cartunesco, mas só para você ter uma ideia como é aquela época do descobrimento. Quando a gente fala em descobrimento, que é uma polêmica... É cartunesco indígenas, pra gente, pra criança é uma lúdico, delícia. Claro, não vou colocar índio entrar ali pelado, realista, num 3D, né? Então, exatamente. não... Mas assim, a questão do descobrimento, a gente fala descobrimento, mas é um termo errado. Houve uma invasão. Eu fiz um game também sobre cultura indígena, né, o Tupi, que foi premiado com o Nelson Seixas, e conversando com os indígenas, todos eram unânimes, não teve descobrimento, foi invasão. E se você analisar ao pé da letra, foi invasão, porque já estava aqui, não foi? Eles não descobriram a terra que não tinha ninguém, tinha gente aqui. A diferença foi, né? A civilização conhecendo um outro tipo de cultura, acessando um outro tipo de cultura, né? O que é dito sociedade civilizada, conhecendo uma cultura, né? Mas assim, natural, vamos dizer, e considerando que aquilo não era um modo de vida apropriado e adequado, né? Sim, na verdade, naquele período eles consideravam às vezes os indígenas quase como animais, por exemplo, acreditavam que não tinha alma. Então assim, são absurdos que a gente vê, e o papel da educação é justamente abrir os olhos com relação a isso. E isso não acabou, né? Isso ainda está presente na nossa sociedade. Quando eu explico o que é escravidão para os alunos, eles ficam boquiabertos. Aí você fala assim, puxa, que absurdo. 15 dias atrás foram encontrar trabalhadores escravos no sul do Brasil. Quer dizer, você não precisa importar africanos. Os próprios brasileiros escravizam o seu próprio povo, não precisa falar mais nada. Então, quando a gente fala que as pessoas precisam de educação, precisa de cultura, precisa de reflexão, é isso que a gente está falando. Exatamente. E como nós estamos preconceituosos, radicais em relação, né, à forma do outro ver o mundo, encarar o mundo, eu vejo ao modo de viver do outro, né? Sim. A gente se assusta com outras culturas sem entender que aquilo é parte da cultura, né, da pessoa, que a gente tem que aprender a aceitar aquilo, lógico, sempre buscando desenvolvimento humano, sempre buscando respeito, né? A questão de acabar com as violências, mas em muitas casas isso é cultural. E quando a gente recebe uma criança assim, como que a gente faz, né? A gente desafio, lida como com uma criança que ela reproduz uma cultura. É uma cultura errada? Mas como que a gente lida com essa criança que só está reproduzindo porque ela é uma criança? Sim, é um desafio, porque a gente tem isso como nossa realidade, né? Até a questão política hoje em dia, acho que ficou muito fragmentada. Eu espero que com o tempo as pessoas voltem a baixar um pouco essa animosidade, essa raiva. Polarização. Eu acho que essa polarização prejudica muito o debate, entendeu? Porque, por exemplo, o Bolsonaro, eu não votei nele, vamos colocar assim, mas ele é palmeirense. Então vamos supor que eu vou lá no estádio do Palmeiras, estou torcendo Palmeiras. Ele está do meu lado. E o Palmeiras marca gol. A gente vai se abraçar, porque ele não é...
É verdade, porque é palmeirense, ele tá torcendo junto. Se toma gol, nós xinga junto os caras, entendeu como é que é? Então, assim, é isso que a gente não pode perder, assim, essa noção. Mesmo ele sendo uma pessoa que às vezes tem ideias diferentes, ele é um ser humano, ele é um brasileiro. Na Copa todo mundo torceu junto, aquela seleção jogou mal pra caramba, não uniu o país. Se tivesse jogado bem, poderia ter unido. Mas assim, gente, eu teria essa condição de torcer junto com o Bolsonaro, pá. Olha, eu sou palmeirense também, mas se ele estivesse do meu lado, eu acho que eu ia tentar dar uns passos pro lado de... Não, ele pode estar torcendo pro mesmo time que o seu, ué. Entendeu como é que é? Vocês estão juntos ali, se ganhar tá todo mundo feliz, se perder tá todo mundo triste. Então, eu acho que é um pouco desse conceito, parar com esse sentimento de raiva, sabe? Assim, não é teu inimigo. Ele pensa diferente sobre um determinado aspecto, pronto, pode pensar de forma igual em outros. E segue a vida, sabe? Assim, é muito... Essa polarização realmente ela atrapalha muito, não só o debate, mas a vida das pessoas. Porque às vezes um briga com outro de política, parente brigando, pai brigando com filho, sabe? Para com isso, vamos baixar a guarda aí e voltar todo mundo a ser amiga. Besteira esse negócio aí. Mesmo porque, verdade seja dita, tá? Não tem político de estimação. Quem é inteligente sabe o que eu quero dizer. Na hora de fazer maracutaia, junta um com o outro lá e eles votam a coisa a favor deles e prejudicando o povo. Tá? Então esse negócio de ficar brigando por causa de político é bem questionável. Tem muitas situações aí que vocês sabem do que eu tô falando. Então a gente que não faz o nosso não estuda, não escolhe bons candidatos, né, boas pessoas no cargo, eu acho que todo mundo deve ter a obrigação de votar, mesmo não sendo obrigatório. Eu acho que a pessoa tem que votar. Para votar no candidato, nem que seja menos ruim, ou naquele que você acha que te represente mais. Tá? Então acho que isso é importante. Por exemplo, a gente teve um programa passado aqui, o Robson Risso, eu falei que eu votei nele como vereador, e conheço outros vereadores pessoalmente que são ótimas pessoas. Eu acho que se eu tivesse votado neles ou no Robson, eu sei que, vou colocar assim entre aspas, tá? Eu conheço a índole dele, eu sei que ele não vai fazer maracutaia. É um possível uma pessoa pública mau caráter a menos, vamos colocar assim. Se eu votar em branco, pode ser que aquele mau caráter chegue ao poder. Teve muita gente boa que não chegou ao poder, porque faltou poucos votos. Às vezes foi o seu voto que fez a diferença, que ele não chegou lá. Na Câmara aqui em Rio Preto, a gente só tem uma mulher. Mas eu tenho uma filosofia em particular, Pode falar. que quando a gente sair um pouquinho do campo, né, político, da representatividade e começarmos, cada um de nós, a fazer a política no nosso dia a dia, né, com os nossos compromissos éticos, ambientais, né, cuidando desde ali do nosso lixo, para onde vai o nosso lixo, né, procurando, né, ter uma noção de consumo consciente, entre N outras coisas, né, como os seus projetos aí, né, que procuram trazer. Isso é fazer política. Isso é fazer política no dia a dia, trazer um projeto, tornar público esse projeto, tornar acessível para outros professores, sair do campo da concorrência, né, ir para o campo de agregar valor para a educação. O Paulo Freire falava que tudo é político, não partidário, mas tudo é política, sua ação é política. Se você, igual eu fiz um site gratuito para todos os professores baixarem materiais de Rio Preto. Não ganhei R$1 com isso, mas eu sei que estou ajudando as pessoas. Então isso é um ato político de compartilhar informação. Se eu faço isso e cobro, também é um ato político que eu estou querendo lucro com relação a isso. Então, assim, tudo é um ato político. Ou é a favor de quem está no poder, ou é contra, né? Vamos colocar assim. Acho que o conhecimento, a informação é importante a gente compartilhar. Eu fiz questão de manter esse site gratuito, e o objetivo é exatamente esse, para que outros professores possam estar utilizando. Então conta pra gente um pouquinho mais desse site. Tá bom. Eu vou contar aqui para vocês, mostrar aqui na tela. Então, pessoal, esse aqui é o site, né? Ó, aqui tem vários recursos. Aqui é um álbum de figurinhas. Tem aqui as páginas e as figurinhas para a pessoa poder fazer o download, né? E poder colar e estar colecionando. Como é que eu faço isso em sala de aula? Cada professor tem uma mecânica. Muito legal, na minha olha, sala, os espaços. Isso, são alguns pontos turísticos, né? Na minha sala de aula, como é que eu faço? Eu peço para os alunos, cada fileira forma um grupo. E aí eu pego um álbum, que são 2 páginas que tem aqui, né? E aí eu escolho ou os próprios alunos escolhem, né, alguém para ser o guardião do álbum. Vai ser o aluno que vai levar esse álbum para casa e vai trazer no dia seguinte. E aí, conforme eles fazem as atividades corretamente, eu dou uma figurinha para eles. Então tem capivara, tem a bandeira, tem o hospital de base, tem a prefeitura, tem a represa. E ao colar, ó, eles têm as informações. A capivara é um animal na família dos roedores. Na represa é possível encontrar várias delas.
Ao longo você está estudando o Rio conteúdo Preto, de São José do Rio exatamente. Preto. No mês de março a gente faz isso. A gente chama esse processo de gamificação. É um elemento de games, como se fossem colecionáveis. E aí, em grupo, por quê? Vamos supor, fez a tarefa, acertou a tarefa, ganha uma figurinha. Veio na lousa, acertou a continha, ganha uma figurinha. Fez a redação, melhor redação da sala, vai ganhar outra figurinha. Então são prêmios que a gente dá, que são prêmios gratuitos praticamente, só imprimir as figurinhas, né? E aí eles vão completando o álbum. O grupo que completar primeiro ganha algum prêmio. Às vezes é um kit escolar, canetinha, lápis, coisa simples, que eles já adoram, não precisa gastar dinheiro, brinquedo com essas coisas, né? Então já é um estímulo positivo para eles também. É legal que várias faixas etárias podem brincar com um álbum de figurinhas, já que é uma coisa que todo mundo gosta de colecionar. Aqui tem a lenda do pássaro azul também, que são informações sobre essa lenda. Tem um aplicativo que eu fiz chamado Show do Rio Pretão. Vou baixar o som aqui. Esse jogo aqui, o aplicativo, é o Show do Rio Pretão, baseado, claro, no clássico do Silvio Santos, né, no Show do Milhão. Então a gente tem aqui uma capivara imitando o Silvio Santos, que gracinha, né? Tá vendo só? Que legal. Muito bem. E aí o que acontece? Eu clico aqui no botão jogar, ó. Coloco o meu nome. Vou colocar aqui ler, ó. Escolho o meu avatar, ó. Posso escolher aqui um personagem, ó. Escolher esse garotinho. E aí, ó, quando foi criada a bandeira de São José do Rio Preto? Tem algumas datas aqui. Todo esse material aqui o aluno vai conhecer também, que tem as curiosidades, tem as informações, né? E aí, ó, se eu apertar na opção, ó. Que pena, você errou. Então, se eu errar, ele avisa que eu errei. Qual a cor predominante da bandeira de Rio Preto? É o vermelho, ó. Certa resposta. Então tem um feedback positivo quando ele acerta, tem um negativo para ele saber que ele errou e na próxima vez que aparecer essa pergunta ele tentar uma outra opção. Então é um game bem interessante para estimular a inteligência dos alunos, né? Essa questão sobre a história de São José do Rio Preto. No final ele dá uma pontuação. É legal que um aluno pode competir com o outro, né? Tem aqui informações de Rio Preto, dados, bandeira, e tem uma parte muito legal que é o hino. Então ó, o aluno aqui ele pode acompanhar o hino da cidade. E aqui no finalzinho, ó, pode escutar o hino, ó. Então é bacana por quê? Porque ele aprende de uma forma lúdica, divertida, pode testar os seus conhecimentos sobre a cidade de São José do Rio Preto, aprender o hino, informações sobre a bandeira, algumas informações sobre a cidade, tudo isso de uma forma lúdica e bem interessante, né? Mas é um aplicativo que o professor pode baixar gratuitamente. Isso, aqui no caso, ó, só clicar aqui vai estar no Drive. Aí clica em fazer o download, ele pode jogar para o seu celular, é um APK, funciona com Android, tá gratuito. Aqui tem atividades escolares também, ó, que os professores podem estar pegando também. Tem umas atividades simples, né, para ilustrar para as crianças pequenas de educação infantil, dos anos iniciais. Aqui tem aulas virtuais, tem a bandeira também, ó. Então tem uma bandeira aqui que eu posso pintá-la, né, uma bandeira grande, e tem também uma bandeira, ó, que eu posso pequena, que eu posso pintar, recortar e colocar numa varetinha, tipo aquele palitinho de churrasco. Dá pra gente fazer isso aí, a gente trabalha as cores da bandeira, o significado dela. Então é um material muito rico, tem muita coisa legal aqui. Aqui nas aulas virtuais eu queria até dar uma aula para vocês, porque eu criei também uma história em quadrinhos, que é a lenda do pássaro azul, que é essa aqui, ó. Vou abrir aqui. Olha que interessante. Essa lenda do pássaro azul, essa história em quadrinhos, aqui no site também está disponível para... Aqui, história em quadrinhos... Perdão, essa história em quadrinhos está aqui embaixo. O professor pode imprimir isso colorido ou preto e branco. Aí o aluno pode ter essa revistinha para ele estar lendo essas histórias. Aqui no caso, ó, vou abrir aqui... Lê tudo isso criado por você, inclusive a história em quadrinhos. História em quadrinhos. Aqui, ó, eu tenho a Turminha da Hora, Viva Rio Preto. Aí, ó, começando aqui a história, ó. Aí eu já trabalho onomatopeia, que é o som, né, dos objetos, dos animais com as crianças. Explico o que esse trim aí significa, que é o sinal da escola. Aí tem o professor desejando bom dia, né? Bom dia, classe. Hoje vamos aprender sobre a história de São José do Rio Preto. Para isso, hoje temos uma visita muito especial. O seu Francisco veio até a nossa escola para falar sobre nossa cidade.
Aí tem as palmas, né? Esse clap, clap, clap também é uma onomatopeia, né? O pessoal aplaudindo aí o seu Francisco. As crianças devem adorar. Sim, porque faz muito sucesso, é o lúdico, né? É a linguagem deles, então eles gostam bastante. Ó. Bom dia, crianças. Bom dia, seu Francisco. Aí eu explico que esse balão aqui é o balão quando mais de uma pessoa fala ou quando é grito, quando estou falando alto. É diferente do balão comum de diálogo. Então eu também trabalho a língua portuguesa, porque eu vou trabalhando os diferentes balões que existem nas histórias em quadrinhos. Vocês sabiam que nossa cidade surgiu graças a um pequeno pássaro azul? Puxa, como assim? Vou contar para vocês a lenda do pássaro azul. Aí começa a contar a história aí, né, em 1845, né, como é que o Luiz Antônio da Silveira, né, foi considerado o fundador da cidade, que ele se perdeu, né, estava desbravando a região, ele e mais 2 amigos estavam explorando, se perderam, e aí eles ficaram 3 dias perdidos, estavam exaustos, com fome, e perceberam que iam falecer, que iam morrer ali. E aí eles começaram a rezar, pedindo para Deus para salvar suas vidas. E aí do nada apareceu um pássaro azul que eles nunca tinham visto nessa região, e eles começaram a perseguir esse pássaro. E o pássaro começou a voar, eles iam atrás do pássaro, eles conseguiram achar o caminho de volta. Então eles foram salvos por esse pássaro azul. E assim que eles acharam o caminho de volta, o pássaro desapareceu misteriosamente. Eles consideraram um milagre. Então por isso que a nossa cidade chama São José do Rio Preto. Graças ao padroeiro, né, dele, São José, e Rio Preto é o rio, né, que corta a nossa cidade, Rio Preto. Então é bacana essa história porque ele conta exatamente isso. Claro que eu resumi aqui para não ficar passo a passo, mas em sala de aula você pode explicar, pode mostrar os desenhos, pode mostrar o cenário. A história em quadrinhos ela é muito rica, porque junto com o texto, que é um texto que costuma ter uma simplicidade para atingir maior número de pessoas, ele tem as imagens que falam também, né, a linguagem não verbal. Então você vê a felicidade deles de encontrar o caminho de volta, o passarinho, o padre recebendo a doação de terras para abrir aqui o município, né? Então, olha outra que legal aqui, ó. Uau, que legal! Como o seu Francisco é inteligente, esse balão é diferente do de cima. Porque o balão de baixo é o balão de pensamento. Também você vai explicando toda essa linguagem dos quadrinhos. Então é um material muito rico. E depois disso também tem outras informações sobre a cidade, né? E também tem questionário que os alunos podem estar lá ao ler a história e depois preencher. Tá respondendo também. É uma forma de trabalhar de uma forma mais lúdica, mais interessante, que chame mais atenção justamente com a linguagem do aluno. A gente tem também aqui outras atividades, né? O hino também é possível você aprender sobre o hino, tem a versão MP3. Pode fazer o download. Pode fazer o download, tudo gratuito. Tem jogo de tabuleiro também. Esse jogo de tabuleiro é bem legal, são 2 páginas. E mostra aqui o Engenheiro Schmidt, os 2 distritos que nós temos. Então tem o Mercadão, né, tem a Prefeitura. Na outra página aqui você vai no Entalhado, vai no Zoológico, você vai passando por locais importantes da cidade, e a biblioteca, e o aluno vai aprendendo um pouco mais também sobre esses pontos turísticos. Então é bem interessante porque a gente tem muito material lúdico e diferente. Eu falo para vocês que vocês não vão encontrar um local que tem tanto material sobre a história de Rio Preto de uma forma tão lúdica como esse. É um material que todo ano eu coloco uma coisinha a mais. Esse ano eu estou utilizando QR Codes com objetos históricos de Rio Preto. Bandeira de São José do Rio Preto. A bandeira de São José do Rio Preto é um símbolo que representa nosso município. A bandeira da cidade foi criada em 1936, com as mesmas cores da bandeira do estado de São Paulo, vermelho, preto e branco, e desenho semelhante à bandeira do Brasil. Ela é composta por um retângulo vermelho, recortado horizontalmente e verticalmente por faixas brancas maiores e essas por faixas pretas menores. O centro da bandeira possui um losango branco e no centro deste o brasão da cidade. A cor vermelha representa o amor pátrio, dedicação, audácia, intrepidez, coragem e valentia. Olha que interessante, isso que eu falo que é o futuro. A educação que eu acredito é uma educação transformadora. Eu tenho o fundador da cidade falando como ele contribuiu para a cidade.
Imagina, por exemplo, no futuro, você ter uma aula de ciências dada pelo Albert Einstein, explicando a teoria da relatividade. Imagina você ter uma aula de história feita por Santos Dumont, explicando como é que funciona o avião, os princípios do avião. Então isso tudo é educação no futuro. Às vezes a gente se mata em sala de aula e fala, poxa, meu aluno não está aprendendo, porque a gente está usando as ferramentas erradas, metodologia incorreta, não estamos falando a linguagem dos alunos, não está sendo nada interessante. Apostila, lousa, giz, não chama mais a atenção desses alunos. Não chamavam na nossa época, imagina agora. Eles têm muito mais tecnologia, muito mais recurso. Então, um bom professor é aquele que sabe que ele está competindo com o PlayStation 5, por exemplo. Ele está competindo com um clássico do cinema. Ele está competindo a atenção com outras coisas. Então, você tem que ter uma aula tão boa que o aluno fala, poxa, em vez de... Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Às vezes, dá o sinal para recreio, o aluno fala, eu quero ficar aqui. Fala, não, vai para o recreio. Não pode ficar na sala, não. Mas ele quer terminar de fazer uma maquete, que aqui no site a gente tem maquetes também. Tem alguns modelos, né, de casa, de prédio, que dá para eles fazerem também, né? Ó. Então é uma graça para eles montar uma maquete da cidade, eles com os pontos turísticos. Eles realmente adoram. Compenetrados naquilo que eles estão estudando, né? Exato. E tipo, às vezes não querem ir pro recreio, eles não querem ir para casa, querem ficar ali fazendo, porque tá divertido, tá legal, tá aprendendo. Então essa é a educação que eu acredito, é uma educação transformadora, que o aluno desperte dentro dele aquela vontade, o desejo de aprender. Ele fala, poxa, eu quero aprender, eu quero continuar, eu quero melhorar. Eu fiz um negócio aqui hoje, mas eu estou com uma outra ideia para fazer amanhã, para fazer melhor, para fazer mais bonito, para fazer mais legal, aprender algo diferente. Eu vou observar como é que é meu bairro. Tem um mercadinho lá, eu vou ver bem como é que é o mercadinho para fazer igual, detalhezinho. Então isso é educação, isso é geografia, pontos turísticos, pontos de referência. Aí você pode trabalhar a rosa dos ventos, localização, pontos cardeais. Tem várias coisas que você vai trabalhando em cima, porque despertou a curiosidade no aluno. Olê, agora sim, você está com o projeto do podcast. Tinha o seu canal Heróis, né, da Educação, Sim. onde você também ali é um personagem principal, é um protagonista, né? Agora eu tenho uma curiosidade muito grande. Como é que você, assim, desenvolveu, né, esse teu gosto pela comunicação? Você tinha vergonha, você não tinha? Eu falo assim, você tem um conselho para as pessoas que tem um pouquinho, assim, a língua presa, que nem a sua, perder a vergonha? Conselho de língua presa eu não posso dar, que eu continuo com a língua presa, né? Se eu der esse conselho, eu sou hipócrita, né, então. Eu preciso receber conselhos, né? Eu preciso dar fono, óbvio. No caso específico, eu tenho um truque, que eu fiz teatro, então isso ajuda. Eu era muito tímido, inclusive quando eu comecei a fazer teatro, isso é interessante, a gente tem alguns exercícios teatrais que a gente usa expressão corporal e tal, e aí você faz descalço. Eu tinha vergonha de ficar descalço perto dos outros, assim, muito tímido, sempre fui muito tímido na escola. E aí... Você tinha vergonha do seu pé era feio? Não, eu tinha vergonha de ficar descalço. Não, eu tinha vergonha de ficar desculpa, descalço. não era pra contar, Mar. Eita. Tem um pé meio feio, Não, os dois filhos dela nasceram com o pé daquele jeito. Pé de pato, então. Ó o bullying, pronto. O moleque vai chegar na escola, fala, estão falando que meu pé é pé de pato, vindo no podcast da tia. Pronto, é. E aí? Aí é culpa das crianças, né? Não minha. Claro, você tá com o pé feio, não é a tia que faz bullying, né? Então, que beleza. Não, mas é timidez mesmo, é bem tímido. Eu ainda sou tímido em algumas situações, é que eu controlo a minha timidez. Mas eu sempre gostei de comunicação. Em Votuporanga, que eu vim de lá há 6 anos atrás, eu também trabalhei na TV Unifev, tinha um programa em parceria com a Autarquia de Água de lá. Então eu sempre gostei muito dessa parte de comunicação, de tecnologia, então não tem problema de olhar para a câmera, conversar e falar, eu acho assim, para mim é normal. Mas eu reconheço que tem pessoas que têm dificuldade, inclusive professores, que eu acho que isso é surpreendente. O professor fala o dia todo, né, com crianças, mas às vezes quando é para expor uma ideia para um adulto, alguma coisa assim, já não fala, né? Eu acho um pouco contraditório isso. Lê, fica tranquilo, você assim tem bastante desenvoltura e não sei se é o caso de fono, não, porque a gente compreende o que você fala, tá dando tudo certo no podcast, compreende, né? Mas gente? assim, sempre tem que melhorar, óbvio, né? Dá pra gente aperfeiçoar cada vez mais. Esse é meu patrão! E aí, pessoal, eu sei que todo mundo aqui tem aquele amigo ou parente que vive dizendo que no meu tempo a escola era diferente, mas olha só, essas pessoas não conhecem o passo a passo de Votuporanga. Sabe por quê? Porque no passo a passo as coisas são diferentes mesmo. Aqui os alunos têm atividades que vão muito além das aulas tradicionais. Tem futebol, judô, balé, robótica, funcional kids, natação, expressão corporal. E olha que eu nem falei tudo. Mas calma lá, pessoal. Não é só diversão.
No passo a passo, o acompanhamento pedagógico é levado muito a sério. Os alunos têm um momento de descanso para recarregar as energias, mas também têm aulas que estimulam o aprendizado, a criatividade e o pensamento crítico. E olha só, tudo isso em regime integral. O seu filho merece o melhor, né? E sabe o que mais? No passo a passo, a equipe pedagógica é super qualificada e está sempre se atualizando. A escola tem uma estrutura incrível, com salas de aula confortáveis e equipadas, e um ambiente seguro e acolhedor para os alunos. Então, se você quer que seu filho tenha uma educação de qualidade, com atividades que vão além da sala de aula, venha para o Passo a Passo de Votuporanga. Acesse www.passoapassvotu.com.br ou ligue para 17 3411 1600 e saiba mais sobre essa escola incrível. Aqui, seu filho vai aprender de um jeito diferente e muito divertido. Verdade, Lê. Você nasceu em Campinas. Sim. E onde que você fez o seu mestrado? Foi em Votuporanga mesmo. Votuporanga. E lá você morou quanto tempo? Cerca de uns 15 anos, mais ou menos. 15 anos. Fiquei bastante tempo lá. A sua adolescência foi lá, a sua infância? Não, eu com 18 anos eu mudei, meu pai aposentou, aí ele saiu de Campinas, ele teve um AVC, né? Ele queria sossego, comprou um sítio em Votuporanga, a gente mudou de Campinas para Votuporanga no sítio. Uau, e aí você veio parar em Rio Preto como? Depois que eu estava em Votuporanga, eu fiz cursos técnicos, eu fiz faculdade, eu comecei a trabalhar. Depois de um tempo teve concurso aqui em Rio Preto, eu prestei e passei. Muito bom. E como que era a vida no sítio? Horrível. Era no sítio mesmo, não tinha acesso à cidade? Ficava mais no sítio que na cidade? Como é que era, Lê? Isso. Não, horrível, não tinha telefone. Nossa, é um horror, Deus me livre. Imagina o Lê, toda da Digital, tecnologia. sem celular. Sem telefone. Meu Então. Deus, eu não quero nem imaginar. Então vamos lá agora para o nosso próximo quadro. Túnel do Tempo. Então, direto do Túnel do Tempo, o que temos aqui... Temos o Baby Lê, bochechudo, as perninhas grossas, coisa linda do papai. É o Baby Lê, tudo bochechudo, ó. Você teve essa experiência, então, de andar de andador, nem Exatamente. todas as crianças... Não, a molecada hoje em dia não anda mais. Hoje os médicos falam que se fizer isso morre, né? Então não pode. Mas andei de andador, estou vivo aqui. Deu tudo certo. Com muita dor nas costas ainda, por causa da idade, mas deu tudo certo. Mas a dor nas costas não seria por causa do andador, Espero né? que não, mas faz algum sentido, né? O médico hoje foi. Então, que bom que os médicos... Olha, agora tá com carinha de lei. Esse é o Lelê. Cabelinho de Playmobil, sabe aquele Playmobil? Que você encaixa o cabelo assim, plof, então, cabelinho de Playmobil, né? Aqui já é a roupa do Palmeiras, que eu não Não, conheço. não é do Palmeiras, não. Não é, por coincidência. Aí a minha cachorrinha Sheila, uma das melhores cachorrinhas que eu tive, é em Campinas também. Já morreu a Sheila. Nossa senhora. Já, né? Porque como que, né? Eu tinha 8 anos nessa foto. Brincadeira. Agora, meus sentimentos, eu não acredito, eu lembrei que ela morreu. Essa foto aí são dos meus barrigudinhos lá do Regina Maluque. Não é a sala atual, é um projeto que eu fiz aluno sobre rodas, que tinha um aluno nosso lá, o Cauã, que era cadeirante. E aí, para experimentar essa sensação de ser cadeirante, cada dia um aluno ficava na cadeira de rodas para sentir na pele, inclusive eu também fiquei. E aí foi muito bem noticiado esse projeto. A Patrícia Poeta foi na nossa escola filmar, o Marcão da Revista de Sábado, saiu um dos principais meios de comunicação do país, foi bem interessante, uma experiência única para eles, porque isso é educação. É português e matemática? É tabuada? É, mas também é o respeito pelo próximo. Você só aprende isso vivenciando isso. Não é falando respeito ao próximo, respeito não é falando que ele vai aprender. Ele vai aprender se tiver numa cadeira de rodas e ver, puxa, é ruim mesmo, hein? É ruim passar num corredor apertado, é ruim num lugar esburacado. Eu tenho a obrigação de defender meu amigo que está numa situação como essa e ajudá-lo. Então, acredito que isso é educação. Todas as crianças tiveram essa experiência de... Inclusive o professor. Inclusive professor. O primeiro, né? Tem que ser o isso primeiro, em torno da capitão, escola. Saíram do ambiente da escola? Foi só dentro da Sim, escola? educação física na cadeira de rodas.
ir ao banheiro, até entrar no banheiro com a cadeira de rodas, foi bem interessante. Sensacional, muito boa iniciativa. O Leandro, como sempre, tem grandes ideias, né? Vamos ver o que temos mais aqui. O papai e o seu Antônio aí. Aí é em Votuporanga, eu tô lançando um aplicativo do museu, um site do museu que a gente Seu lançou. pai e sua mãe se parecem, né? Dizem que É, casais temos- assim são almas gêmeas, né? Então, temos muita coisa em comum aí. Papai é gente boa aí. Muito legal. Eu no meio da molecada lá em Votuporanga. Aqui você era novinho, né, Lê? Né? Um pouco mais magro, né? Então, Aqui você já era professor, mas era o comecinho da tua carreira. aí eu tava numa atividade do Saivinho, que é aquele programa educativo que a gente tinha lá em Votuporanga, chamado Clube do Saivinho, que era uma espécie de X-Tudo, tinha vários quadros de receita, meio ambiente, ia na escola filmar projeto, e a molecada lá adorava, tal, fazia muito sucesso. Aí eu educação na TV, né? Eu ensinando a fazer um dinossauro de papelão, ótimo, né? Legal. Eu não saí nessa foto. Nessa foto você não Eu tava lembro aí. todo mundo com essa roupa, gente. Você eu tava lembra? nesse dia. Então, foi no claro que banheiro, eu tava ó. nesse dia. Então, Tava sim. a Fernanda Miranda Legal. antes da bariátrica ali. O pessoal de máscara, todo mundo de máscara no estúdio. Só a gente que tava apresentando que tirava a máscara pra falar, né? Só na hora de falar, gravar. Aí estou com a professora Nímino, né, que é ótima. O game indígena que eu desenvolvi foi com a parceria dela, que deu todo o suporte e contato com os indígenas. E nós ganhamos o prêmio Nelson Seixas. Então a gente distribuiu esse jogo em algumas escolas da cidade. Votuporanga Tudo. O portal de notícias mais completo de Votuporanga e região é o Votuporanga Tudo. Acesse www.votuporangatudo.com.br para ter as notícias do Brasil e do mundo. As notícias de nossa região, no momento em que elas acontecem. E nas redes sociais, você confere vídeos ao vivo com as melhores coberturas em tempo real. Acesse www.votuporangatudo.com.br. Pessoal, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Vem aí uma nova opção para a sua festa. Cansado de gastar muito em festas infantis e ter poucos convidados na festa? Que dureza, hein? Festas enfadonhas, onde o convidado come o bolo e vai embora. Vem aí uma nova experiência em festas e eventos. MM Fest. Aguardem. Acompanhe as notícias de toda a região no portal de notícias Votuporanga Tudo. Acesse www.votuporangatudo.com.br. Fique bem informado. Acesse www.votuporangatudo.com.br. As notícias de toda a região no portal Votuporanga Tudo. E agora, o nosso entrevistado será convocado a um desafio. Desafio Gamer. Vamos lá então. Puxa vida, que desafio difícil. Acho que ele que criou o Gamer, gente. Não, esse sei game não foi eu querer, não, pelo amor de Deus. É aquele que reclamaram com o Clayton já? Isso aqui, vamos jogar em Duro. Esse aqui, ó, que é da época das antigas, ó. Aqui eu tenho 200 carrinhos para ultrapassar para começar a corrida. E se eu ultrapassar vai ter 300 depois. Como eu sou dono do brinquedo, eu tenho Já obrigação bateu, de... ó, Não, mas você não bateu. comecei. Ah, não, mas como que é que Eu começa? aperto o select vai aparecer aqui 200. Ah, não pode ser eu que aperto? Você é surpresa? Não, sou eu. Ó. Ah. Agora começou. Vai desviando os carrinhos. Ó. Aí, ó, levando a mulher na maternidade, ó. Pronto. Olha todo mundo, Ele vamos treinou lá. a semana inteira, né? Ah, eu tenho em casa, né? Então fica mais fácil. Ele Fora já tá a prática. A filhinha de 1 ano tá jogando com ele. Ela tá atrapalhando a jogada, que ela quer apertar todos os botões, sabotar o jogo do papai. Olha lá, já tá jogando com ele.
Não tem problema quando bate assim, do lado? Não, do lado não. O problema é quando você bate nos carros, igual agora. Nossa, agora Aí tipo... dá uma quicada, entendeu? Aí porque- tem que pegar o martelinho de ouro. Eu tenho que tirar sua Vai concentração, na verdade, né, Lê? Não tem problema. Não. Você consegue fazer Consigo, 3 coisas ao mesmo tempo, né, Lê? exatamente. Eu tô fazendo a unha do pé aqui, que você não percebeu atrás da mesa. Bate. O Lê, esse 1001 utilidades... Ele tem tempo ainda de jogar um Muito! videogame. Nossa, vai lá em casa, vai lá em casa. Eu tenho um PC Gamer que custa 10 mil reais, é o PlayStation 6. Você já tá no Eu não 320, o que é esse? Ó, aqui é o seguinte, a neve. É um enduro, é um rally. O número de cima é o quê? 365? Não, é de baixo. 130, 129 são os carros. Tem que eu tenho chegar que ultrapassar. a 200. Tem que chegar a 0. Ah, tem que chegar, tá zerando então. Isso, tá. isso. São os adversários que eu tenho que Aí se ultrapassar. você passar, ele vai pra 300. Isso. E aí a gente vai fazer um ranking de todos os convidados aqui, né? Pra ver quem são os craques. Gente, eu durei esse carrinho branco no branco. Tudo branco. Aí já saiu da neve, ó. Daqui a pouco vai escurecer. O jogo aqui é realista, você tá pensando o quê? Ó. Só porque o carro parece uma barata, você acha que não é real. Realmente, esse daí acho que eu tenho condições de jogar também. Então, quando você vir aqui ser entrevistada, você vai pegar no joystick aqui pra ver se você é craque. Ó, Bati, só que eu tô falando. 60. 60 A ideia é não. te distrair, né? Mas tá difícil. Então, aqui, ó, o pôr do porque sol Rei Leão, vai eu escurecer. tenho problema com televisão, A cara, Umbai, porque eu fico muito curiosa, né? Até, você tá vendo, até isso daí, que eu tô curiosa pra ver o que você vai Anoiteceu, aprontar. ó. Anoiteceu, peguei avião. Ah, e você tá Os na carrinhos de contramão, noite. né? Não. Eu tô na mão certa, mas agora ficou de noite. Só dá pra ver os faróis dos O carros. farol traseiro aí, no caso. Isso. Ah... Ó, mas falta pouco, ó. Tá Tá chegando lá. faltando 7. Você pode bater ainda mais uma vez? Como é que é? Várias vezes, ainda tem bastante tempo. Esse Do Brasil, meu Ayrton! patrão! Ayrton Senna! Dança, gatinho, dança. Agora é o seguinte, tem a bandeirinha aí, aí eu dou... Daqui a pouco vai aparecer 300 carros pra passar. Amanhã não entra não, Aqui a é a névoa, instrução de um neblina. profissional. O telespectador tá falando assim, a Juliana nunca jogou videogame, Exatamente, gente. você Mas percebe olha, que- realmente, foi uma coisa... Teve uma carência na minha infância, na casa do meu primo, jogar Street Fighter. Opa, eu lembro é bom, que hein? eu Isso gostava é de bom pegar também. Chun-Li, e aí eu fazia no controle lá um negócio que eu nem sabia como é que fazia direito. Os poderzinhos, Quando ela virava de ponta cabeça, assim, mandava a perninha. Os helicópteros. Yatá. Era assim, não era? Você já jogou com a Chun-Li? Já, claro. E uma vez que eu ganhei daquele dedo que tem a mão lá, Ah, o Dalsin. Dalsin. Que estica os braços e as pernas, né? Aí eu ganhei do Dalsin com a Chun-Li, cara, foi um sucesso. Meu primo não acreditava, né, que eu não jogava nunca. Ah, acontece, o jogo de luta é gostoso. Isso eu acho que é legal do videogame, né? A pessoa fala muito, critica muito. Mas eu acho que o videogame é um lazer bacana, é uma coisa divertida, mesmo que seja de luta, que a pessoa fala, violento. Não é isso, eu acho que é o contrário. Você pode desestressar com o jogo de videogame, sabe? O problema é que a galera usa como válvula de escape, né? Às vezes não é só ali num momento de desestressar, acaba mas eu ficando acho que mais dá- tempo do que o recomendado. Ah, não, mas isso é de qualquer coisa. Tem gente que é viciado em ler, tem gente que é viciado em comer, tem gente que é viciado em outras coisas. Então, assim, tudo que é demais é errado. Ah, começou, hein? Agora começou pra valer, ó. Vamos ver se eu consigo ultrapassar os 300 Porque, carrinhos. qual que é teu tempo aí? Até 2000? Como é que é? Ele tem um trajeto pra eu chegar na pista, que ele não indica qual é. Ah, tá. E Mas aí aqui dá- é tipo quilometragem essa marcação. É como se aqui. fosse, é como se fosse. Ah. E aí de baixo ali é o número de veículos que eu tenho que ultrapassar. Quando eu bato, eles me ultrapassam. Vixe. Não, mas a gente vai voltar aqui. Vamos lá, pensando o quê? Vixe, falta 262 pra você ultrapassar. Exatamente. Gente, peraí, acho que eu vou comer alguma coisa agora. Isso, aqui é craque. Aqui vamos ficar aqui até amanhã. Ó. Bater os recordes, porque é o seguinte, o campeão aqui do nosso programa vai ganhar um troféu. Eu tô afim de deixar esse troféu em casa, entendeu? Ele não vai sair aqui dos nossos apresentadores. Qual jogo o Rissi jogou? O dia que o Rissi Esse aqui, o objetivo é todos que jogam o mesmo jogo. Que Não sei é se- fácil, até a Juliana conseguir jogar. Exatamente, nunca já jogou chegou na neve de videogame. novo.
Chegou na fase da neve de novo. Então, assim, o objetivo é que todos joguem o mesmo jogo para ter a situação justa, né? Mas é claro que dependendo do convidado, a gente vai jogar um outro jogo, uma coisa a mais. Que eu tô separando algumas surpresas aí. Surpresa? Adoro que jogo videogame. é esse? Não, eu não posso falar que é surpresa. Ah, vai ser Street Fighter? Ah, não sei. Se arrumar uma Chun-Li pra nós aí, nós... Eu tenho um negocinho de menina mimada guardada dentro de mim, sabe? Ah, é? Embora meus pais não assim, né, me ensinaram a ser mimada, não. Mas às vezes eu sou meio mimada, eu sou meio querer as coisas assim, sabe? Meio Não, mas você já tá numa idade, tá bem grandinha já pra... Como que eu vou achar o Street Fighter? Eu não tenho nem a menor ideia como é que eu faço isso. Isso é fácil, isso aí qualquer videogame roda Street Fighter. Pegar o micro-ondas e pôr lá o jogo, vai rodar Street Fighter. No visorzinho, uns Hadouken! Pega a pizza, Rui, esquenta no micro-ondas, Hadouken! Vai ser assim. Das pizzas com os Hadouken, vai esquentar a pizza e já tá quentinha. Aliás, tempos atrás eu fiquei muito bravo com o meu micro-ondas, sabia? Porque eu vi que ele tinha um botão pizza. Aí eu peguei um pão velho, coloquei, apertei pizza e não se transformou. Fiquei revoltado. Falei, puxa, meu pão, continuou pão velho, cara. Ficou quente, mas não virou pizza, cara. Por que tem um botão chamado pizza aí? Não, Lê, não fiz isso. Eu fiz, eu tô esperando o botão pizza aqui. Eu não vingou, cara. Ficou pão velho, quente. Mas a pizza, cara, de qualquer jeito, mesmo você pegar a pizza fria, gelada, né, e colocar lá, não fica legal. O queijinho é uma derretidinha, né? Depende da pizza. Agora, aquelas pizzas de micro-ondas congeladas... É melhor comer gelada de manhã. Não, aí é gosto, né? Ou você come na hora ou você come gelada. É gosto. Vai lá, pega na geladeira e já manda geladinha. Não, mas sabe que eu resolvi meu problema? Micro-ondas tá fora de modê. Micro-ondas tá de modê. Tem aquele negócio que faz mal por causa da radioatividade. O que você tá fazendo agora? Você comprou um forno? Forno elétrico. E a pizza fica perfeita, o pão fica feito Mas não demora muito, eu comprei um forno elétrico. Na geladeira, você não sai mais para uma padaria de manhã, não. Mas o forno elétrico que eu tenho em casa demora muito pra passar. Eu tô tentando distrair, só falta 60, 59. Então, vamos esperar, que ficou nublado aqui, a neblina fica mais difícil. Deixa eu sair da neblina, eu não posso correr muito, senão eu tomo multa. Calma lá. Se distrair, vai. Não, eu distraí uma fase secreta. Não era game over, claro que não, aqui é craga. Ayrton, 300 mil chances isso aí. Vamos ganhar aqui, bater os recordes. Eu já sei como distrair o Leandro, é só falar de comida, gente. Mas é que você não sabe, mas um dos meus dotes é culinária. Eu cozinho. A parte de cozinhar também. Eu gosto muito de cozinhar. Tá acabando o tempo, tem 24, será que vai dar tempo? Vamos lá. É Brasil, tá amanhecendo o dia. Na potência do motor, vai desviando os carrinhos. Faltam 8, tá chegando. Vamos lá, Brasil. É o Brasil, na ponta dos dedos. Vamos lá, vai passar. Passou. Mas cadê É do Brasil. Agora são 4. Este é meu patrão! Muita diversão. 300 de novo. Agora eles estão mais rápidos. Aí, ó. Aô, potência! Velocidade, tá aumentando aqui, ó. Cuidado com o radar. O Edinho pôs radar. Gente. É assim, aqui, as baratinhas, vai lá. Na potência do motor, na habilidade. Tá bom, deixa eu falar. O que você cozinha então, Lê? Várias coisas. Eu gosto muito de fazer lasanha, feijoada. Eu tenho uma receita de lasanha especial. Qual é a sua receita? Me conta. Eu gosto da tradicional e eu também faço com espinafre. Eu faço uma panqueca de espinafre e faço a lasanha. Fica bem leve, fica bem gostosa. E na minha escola, quando tem reunião dos professores, planejamento, às vezes eu vou pra cozinha lá, dou uma mão pro pessoal, a gente faz alguma coisa. Ai, que gostoso, Então, você aqui é o mestre Cuca lá, que a gente faz tenta, a diferença no lanchinho das professoras. A gente tenta. Então, depois desse podcast, vão mandar um monte de presentinho pra cá, viu? A gente vai passar o endereço do estúdio. Acho que a última coisa que eu fiz foi arroz carreteiro. Que eu gosto bastante também. Muito bom.
Eu tenho uma lasanha de espinafre também e nós vamos ter que fazer uma competição de lasanha aqui no A próximo gente faz podcast, um dia, hein? então. O problema é que aqui não pode cozinhar Pra no ver qual estúdio. que é a mais gostosa, qual Mas que a o gente nego vai grava passar fora. embaixo da mesa, hein? Tá me desafiando. Ó, minha lasanha fez eu casar já, tá? Então eu tenho vantagem. Você tá solteira ainda, então tua lasanha não é. Ah, tô sabendo. Entendeu? Mas a minha eu não cozinho pra qualquer pessoa, né? Desculpa aí! É sem querer, casou comigo, vai ter minha lasanha. achando, né? Tô achando que os Eu cruxos. fico cozinhando para todas as E- paqueras, minha lasanha. Exatamente. Ah, agora sim, hein? Então, por isso que não conquista. Nossa, o nego nem acredita que eu cozinho. Se eu chamo uma pessoa pra comer lasanha, ela nem vai. Ela fala assim, não, essa Juliana tá me passando... Essa Juliana não cozinha, não. Tá me passando a conversa. Sabia disso? Então, tá Ele sem não moral. vai nem lá experimentar. Tá sem moral. Gente, então, mas a minha lasanha de espinafre é com alho poró. Espinafre e alho poró. Fica muito boa mesmo. Mas você faz com a folha do espinafre? Ou você faz Eu corto, né, a folha. Você corta... Não, mas por exemplo, folha do espinafre. No meu caso aí, eu bato junto com farinha e água. O espinafre? Eu Não, cozinho ele e bato. Não bato com farinha, não. tá. Eu faço refogado. Porque eu faço uma panqueca com espinafre, entendeu? Fica verdinha com a cor do espinafre. E agora, aquele do telespectador, é o momento receitas da casa. Exatamente, cozinhando e... Pegue seu caderno e vamos anotar. E nada Isso. dele trombar nesses carrinhos, gente. Não, eu tô trombando aqui, mas tá demorando pra... É. Habilidade. Logo acaba aí. Mas tá bom, Então, fase vocês 3. peguem o caderninho, anotem. Eu acho que é um bom recorde. Acho que os Essa nossos... é uma técnica nova que eu tô aprendendo hoje. É cozinhar lasanha bate na água com farinha. Não, vamos lá. Você cozinha o espinafre. Aí você faz o caldo. Farinha e água. E aí ele fica verdinho. Aí você faz a panqueca. Você pega uma frigideira com esse molho que você fez, né? E aí você faz a panquequinha. Tem 140 carros, você vai dar conta de ultrapassar? Não, vou tomar game over agora. Mas foi bom que eu passei 3 níveis e já fiz um bom recorde aqui. Quando tá piscando é que a vida tá acabando. Tá. O carrinho tem uma vida tipo também. lá no 7 hospital. vidas. Tá piscando esse lá. daí não tem, né? É pior que gato esse carro aí, né? Que eu ouvi esse... Olha lá. Aí, faltou 93, passei por 3 fases. Fica registrado meu recorde aí. Quero ver alguém ganhar. Agora é hora do quê? Ping-pong? O convidado é que tem que explicar como é que é. O convidado criou o programa, né, gente? Olha só. Olha a saia justa que eu tô gostei do seu agora. brinquinho de... É peixe ou sereia? A ideia, né, é uma sereia, mulher. Mas é muito carnavalesco pro nosso programa. Gente, dá um close aqui, dá um close. Ó, se você olhar bem, a moça me... Tá do outro lado aí. Eu comprei, peraí. Eu comprei na praia e a moça veio me explicar depois. Você viu que o brinquinho são 2 peitinhos e o corpo da mulher e aí a sereia... Essa caiu no golpe, Entendeu? Aí eu falei, é verdade, eu vi. Verdade. Tá bom, vamos lá. Mão na massa. Mão na massa vai mostrar uma professora da rede que está utilizando esse material do Rio Preto Virtual. Olá pessoal, eu sou a professora Nathalie e estou utilizando com os meus alunos atividades do site Rio Preto Virtual. São atividades lúdicas e bem prazerosas que nos ensinam um pouquinho da nossa cidade. Confira as nossas fotos. Então bacana ter vários professores da rede utilizando também esses materiais. Show de bola. E aí, pessoal, vocês já pararam para pensar em como os momentos especiais da vida passam rápido? Mas, felizmente, existe uma maneira de eternizar esses momentos. E quem pode te ajudar com isso? A Natália Faria, fotógrafa, é claro.
Agora eu sei o que vocês estão pensando. Ah, mas eu não sou fotogênico. Ah, mas eu sou muito tímido para fotos. Ah, mas eu não tenho muito jeito para poses. Mas calma lá, pessoal. A Natália Faria é uma fotógrafa que sabe lidar com todas as personalidades. Ela vai te deixar super à vontade e vai encontrar a melhor forma de te fotografar, para que você possa guardar esse momento especial para sempre. E sabe o que mais? Se você ainda não se convenceu de que precisa do serviço da Natália Faria, eu tenho um argumento que vai fazer você mudar de ideia. Imagina só, daqui a alguns anos, você pega um álbum de fotos antigo e começa a folhear. De repente, você se depara com aquela foto que você nem lembrava mais, mas que agora te traz uma enxurrada de memórias e emoções. Não tem preço, né? Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Natália Faria Fotógrafa pelo WhatsApp no número 17 98199 9958. Tá aí na tela para vocês. E vocês sabem o que dizem, né? Uma foto vale mais do que 1000 palavras. E uma foto feita pela Natália Faria, então, vale mais do que 1 milhão de palavras. Então, bora lá, galera. Registrem seus momentos especiais com a Natália Faria Fotógrafa. São perguntas rápidas, onde o Leandro não vai ter tempo para pensar. Quem já acompanhou outro programa já conhece um pouquinho aqui a nossa dinâmica. Eu também vou perguntar rápido para ele responder rápido. Vamos lá. Leandro, sua preferência em cor? Verde. Prato? Churrasco. Eu prefiro de vidro. Não gosto muito de porcelana. Qualquer um pode ser de plástico. Com churrasco tá valendo. Tendo churrasco Tendo dentro, churrasco. tá perfeito. Música? Michael Jackson. Filme? De Volta para o Futuro 2. Hobby? Um hobby, eu acho que eu tenho vários hobbies diferentes. Eu gosto muito de artesanato, gosto de videogame, gosto de ver filmes. Eu acho que são esses. O hobby é que nem você, 1001 utilidades. Não é uma coisa muito só. Potencial no hobby, muito depende muito potencial do momento. Tal. Profissionalmente. Café ou chá? Café. Apesar da gastrite, né? O certo é tomar chá, mas de vez em quando eu falo, não, chá é muito ruim, nossa senhora. Eu amo chá, então sou suspeita. Seu animal favorito? Cachorro. Prefere verão ou inverno? Inverno porque eu gosto de frio. Gosta de frio, gente? Gosto, eu tô morando em Rio Preto. O que eu tô fazendo aqui, né? Então, ar-condicionado. Você tá em Rio Preto. Ar-condicionado, tô olhando. Livro preferido? A Bíblia, eu admiro muito a Bíblia, principalmente a parte do Novo Testamento, porque eu admiro muito Jesus Cristo, eu falo que é uma personalidade sensacional. O cara, com todo respeito, veio há 2000 anos atrás, deu uma mensagem, e até hoje ninguém entendeu quase nada. Eu acho fantástico, porque, gente, 2000 anos depois não processaram a mensagem do cara ainda, isso é incrível. É muito pesado, é muito forte, é profunda, algo né? profundo, é algo espetacular. Muito bom, parabéns. Destino de viagem dos sonhos? Disney, sempre sonhei para Disneyland, com o polegar vermelho. Tem tudo a ver com você, né? Tudo, animação. É verdade, verdade. Personagens? Praia ou montanha? Montanha, eu gosto mais de sossego. Série de TV favorita? Eu acho que a série de TV favorita sempre varia muito, mas assim, uma que é unanimidade há muito tempo é o Chaves, que a gente tá meio viúvo porque não passa mais na TV. Mas o Chaves eu sou muito fã, dou risada até hoje, sento pra assistir, você ri. Você sabe que é reprise, você sabe como é que vai falar o roteiro, você sente da risada, Eu que é ótimo. gostava mais do Chapolin Colorado, quando ele aparecia na janelinha e falava assim, não contavam com minhas O meu lá de infância era o Chapolin por causa disso também, eu gostava muito de Chapolin. É Essa genial. frase também, né? Ficar em casa ou sair com amigos? Ah, não precisa. Agora não, porque eu sou casado. casado, né? Posso então, responder? Responde, vamos ver.
Ficar em casa, como é que você cria tudo isso, né? Não consigo em com os casa, amigos. não dá pra criar no bar. Não dá, ainda não inventaram, assim, um bar tem a com Mai que a gente computador. tem que cuidar, então a gente sai de vez em quando sim, mas é claro que a gente fica mais em casa. Quando você era solteiro, você ia contar aí? Não, eu acho que eu gosto de sair, porque você pega inspirações. É bom você ir numa exposição, num teatro, no cinema. Isso tudo influencia também na parte criativa. Você tem que ter esse feedback, né? Muito bom. Bebida alcoólica preferida? Eu não sou muito fã de cerveja. Pra mim, cerveja é tudo igual. Então, eu vou colocar aí uma Cuba Livre, pronto. Ou Amarula, são bons. Um coquetel, na verdade. Um drink. Sua estação do ano favorita? Acho que é inverno por causa do frio. Se bem que a gente tá no Brasil, não muda nada, né? Mas eu gosto muito do frio. Em Campinas, em São Paulo, né? Quem já morou nessas regiões sabe que lá deu 6 horas, 7 horas, 6 da tarde, 7 horas, já fica frio. E para você sair de casa tem que pegar uma jaqueta, alguma coisa assim. E é gostoso, sabe? Não precisa de ar-condicionado toda noite. Lá, a janelinha aberta já resolve. Time de futebol já falou aqui, Palmeiras. gente. Só faltou falar que ele vira amigo de qualquer palmeirense. Mas eu vi que o cara é palmeirense. De novo, tem que ter coisas em comum. Se é palmeirense, é meu amigo. Pelo menos pra torcer Palmeiras. Depois pode ser que não, mas... Vamos lá. Qual a diferença do Leandro pai, professor e empreendedor de hoje para o Leandro sitiante de 20 anos atrás? Nossa, muito. Leandro Sitiante, coitado do Sitiante. Tava tirando leite de vaca lá, né? Que eu sei tirar leite de vaca também. Versátil. Mas assim, é muita diferença, né? Acho que as escolhas e decisões que eu tive na minha vida me trouxeram até aqui. Eu sou feliz, mas eu sou uma pessoa ambiciosa no sentido positivo da palavra, de querer mais. Eu acho que a gente vive num momento que dá pra gente conseguir mais coisas, buscar coisas não só para mim, como para minha família, para minha filha, que acaba sendo o objetivo principal. Então eu quero ainda crescer ainda mais. Muito bom. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Não, acho que foi uma boa entrevista. Está contratada. Estou contratada. Passei no teste, gente! Passa no RH, a partir de segunda-feira você pode começar. Entrei de gaiato do navio, mas deu certo, gente. Brasil! Hoje foi assim mesmo. Entrei de gaiato no navio, né? Espero que vocês tenham gostado aí da dinâmica de hoje. Foi uma experiência nova. E é isso. Obrigada, Leandro. Adorei te entrevistar. Eu tinha mais assim, mas eu fiquei com medo do chefe, gente, de fazer muita piada. Nada a ver, gente. Pode fazer à vontade. Depois. Imagina, pá. Eu não ligo pra essas coisas, não. Pode fazer agora as piadas que sobrou aí. Pode fazer, não tem problema. Somos parceiros e tô gostando muito, assim, realmente vendo, presenciando a ideia genial, né? A produção dele, fantástica, Lê. Obrigado, eu fico feliz da sua participação, do seu empenho. E aos pouquinhos a gente vai ajeitando as coisas. A gente lançou o avião e estamos meio que, assim, corrigindo a rota durante o voo. Então depois a gente vai corrigir mais algumas coisas, vai melhorar e tenho certeza que vocês vão gostar e se divertir com os nossos conteúdos. Obrigada, pessoal. Até breve. Tchau, tchau. Até mais.